7 das 8. Cesta Básica, com Natuza Neri. Bom dia, Natuza, tudo bem? Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes, nesse plantão de sexta-feira. Plantãozinho básico na sexta-feira, muito trabalho por aqui e muita coisa a ser discutida nessa semana, né, Natuza? Eu acho que entre as principais delas, nós tivemos ontem um recuo do ministro Alexandre de Moraes. Ontem ele revogou a censura que tinha sido imposta por ele mesmo à revista Cruzoé e ao site O Antagonista. Agora, isso aconteceu depois de ele receber muitas críticas de juristas, de procuradores e até de outros ministros do STF, né? Exatamente, Cássia. Foram 3 dias de censura numa decisão que expôs muito o Supremo. Eu não me lembro, desde que eu cheguei em Brasília, comecei a cobrir ali o poder, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, Congresso Nacional. Não me lembro de uma semana tão difícil para a mais alta corte do país. E isso, claro, vai deixar sequelas. O recuo foi importante. O ministro Alexandre de Moraes justificou a decisão dele em razão de um parecer da Procuradoria-Geral da República, que dizia que o documento a que se referia a revista Cruzoé e o site Antagonista não estava nos autos, mas estava. Chegou depois para o Alexandre de Moraes, mas de qualquer maneira o estrago foi feito. A única dúvida agora, e você fala dos próximos passos, esperar o que vai acontecer, a dúvida agora é saber o que vai ser feito do inquérito que acabou, que era a moldura ali para a decisão da censura. Esse inquérito foi instaurado, inquérito de fake news, né, para combater supostamente fake news. Foi instaurado num regime atípico, com escolha de relator no lugar de sorteio, sem participação do Ministério Público Federal. Isso foi criticado internamente, mas há no Supremo Tribunal Federal um espírito de corpo muito forte em momentos muito agudos. Esse espírito de corpo se desfez um pouco depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar a reportagem contra Dias Toffoli do ar, mas ele ainda existe. O que a gente não sabe é se há já uma maioria formada contra o inquérito e se isso vai chegar em algum momento ao plenário. De qualquer forma, a decisão do recuo é importante, merece a nossa atenção, porque não houve ali, o cabo de guerra durou 3 dias, mas o ministro Alexandre de Moraes acabou considerando sim que, diante das circunstâncias, não fazia nenhum sentido tirar a reportagem do ar. Mas, de qualquer maneira, há um sentimento muito ruim dentro do Supremo Tribunal Federal. Ministros, publicamente, e outros reservadamente, criticaram muito, não só a decisão de tirar a reportagem do ar, mas também a essa divisão aprofundada, que já não é nova, não é necessariamente uma novidade, a divisão no Supremo Tribunal Federal, mas essa, Cássia, deixou feridas abertas. Sem dúvida, e como você bem lembrou, ainda tem um inquérito. Agora, Natuza, ontem você esteve com o presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, chamou a atenção por fazer uma defesa contundente da imprensa, né? Exatamente. Olha só a repercussão que deu esse episódio do Supremo. O presidente Jair Bolsonaro fez a mais contundente defesa da imprensa, da liberdade de imprensa. Esse discurso foi celebrado no Palácio do Planalto. Há ministros do governo, e aqui é um bastidor importante, que defendem já há muito tempo que o presidente da República cele um armistício com a imprensa profissional, porque acham que o presidente tem batalhas muito importantes para tratar, sobretudo no Congresso, como a reforma da Previdência, e brigar com a imprensa, nesse momento, é só dividir a atenção, porque esses próprios ministros acham que são brigas, são guerras artificiais. Não que o presidente não possa reclamar do que ele eventualmente não goste ou achar que foi objeto de algum tipo de injustiça. Mas o que aconteceu até aqui, e o presidente até cita, olha, vivemos pequenos percalços, o que ele chama de pequenos percalços é justamente o que conselheiros do presidente querem evitar. E aí eu tive com ele, depois desse discurso público que ele fez, foi vastamente veiculado,
eu tive com o presidente Jair Bolsonaro e ele estava muito tranquilo, estava muito relaxado. O presidente Jair Bolsonaro, todos os assessores próximos falam que uma das características dele é que ele é, de fato, uma personalidade impulsiva, mas ele estava muito relaxado, estava conversando com todo mundo, conversou comigo durante muito tempo, falou, inclusive, da imprensa também. Ele disse que o objetivo dele é o país e ele sabe que a imprensa tem o objetivo de que o país melhore também. Então, ele está com um discurso que me parece, Cássia, mais encaixado. E é um discurso muito parecido com o que fez o ministro Paulo Guedes, o que está fazendo o ministro Paulo Guedes. Toda vez que Paulo Guedes fala da reforma da Previdência, ele faz ali uma espécie de louvação à imprensa e o papel da imprensa de informar os pontos da reforma e evitar eventuais desinformações que ocorrem tradicionalmente em debates assim. Então, eu percebo o governo mais encaixado nesse debate. Nessa conversa, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse... Eu perguntei se o Paulo Guedes tinha dado uma entrevista à Globo News na véspera, Cássia, sinalizando que o presidente tinha levantado a sobrancelha para a hipótese de privatização da Petrobras. E aí eu perguntei ao presidente se ele estava ok com isso, se ele apoiava a ideia. E ele respondeu rapidamente, disse, não, eu tenho uma simpatia inicial por isso sim. Claro, a simpatia inicial é só o ponto de partida de um debate que pode evoluir lá na frente. O próprio Paulo Guedes fez essa ressalva na véspera, dizendo que privatização da Petrobras é um salto. Mas o presidente da República mostrou essa simpatia, o que é em si uma novidade. E até porque o presidente disse, não faz sentido falar de livre mercado e ter um monopólio no setor petroleiro, ele estava se referindo, claro, à Petrobras. Assim, segundo ele, como não faz sentido você discutir redução de preço de combustível no Brasil e os estados cobrarem uma exorbitância de ICMS. Chega a cerca de 30% na gasolina, por exemplo, e um pouco menos no diesel. Então, todo esse debate sobre preço na Petrobras, diesel caminhoneiro, acabou provocando no presidente uma mudança de posição em relação à Petrobras. E no mais foi isso, Cássia. Ele estava tranquilo, estava conversando com todo mundo, falou comigo super bem, estava animado, tem um fim de semana, um feriado aí para descansar também. Então, do ponto de vista da imprensa, eu vejo, nesse momento, uma inflexão. Eu não sei se ela será permanente, mas eu vejo uma inflexão do presidente e também do governo. Natuza Neri, muito obrigada pela sua participação e uma ótima Páscoa para você. Para você também, para os ouvintes também.